Um dia destes eu recebi de uma ligação e eu falo aqui sempre no programa em consonância com o que eu ouço nas ruas, ou com o que eu ouço dos problemas que acontecem nesse mercado, né, concernente a seguros, concernente à defesa do consumidor no que diz respeito ao seguro. E conversando, um cidadão me ligou com o seguinte problema. Um funcionário da empresa dele foi assassinado no trabalho e ele não tinha seguro do funcionário. E ele recebeu uma ação da justiça, ele foi intimado para responder uma ação para indenizar aquele trabalhador. Ele me ligou justamente por isso, se era devida a indenização. E eu disse, olha, eu tenho que ver a convenção coletiva. Eu falei, eu tenho que obedecer a convenção coletiva? Tem que obedecer, tem sim. Eu queria dizer para os queridos ouvintes, empresários, que a convenção coletiva é um acordo feito entre os dois sindicatos, o patronal e o sindicato de empregados. É uma norma que faz lei e essa lei, lógico, tem que ser obedecida. Embora muita empresa negligencie e o Ministério Público do Trabalho os auditores do trabalho de Feira de Santana não fiscalizem, o que acaba causando prejuízo, né, ou pelo menos uma litigância que vai às barbas dos tribunais. Acontece que essas empresas desobedecem a lei, não contratam, não seguem rigorosamente o que diz a convenção coletiva dos trabalhadores e acaba, no momento dessa historinha contada no início, causando prejuízos às partes. Então, veja, eu queria dizer que na convenção coletiva, todas as convenções coletivas que eu conheço, existe uma previsão para a contratação de seguro de morte e invalidez. Se a sua empresa não tem esse seguro de morte e invalidez e auxílio funeral, e acontece uma morte de um trabalhador desse em serviço de acordo à lei, a empresa tem que indenizar. Ela não contratou seguro, e é baratíssimo, é muito barato esse seguro de vida de funcionário, é uma mixaria por mês. Não convém desobedecer a convenção coletiva no que diz respeito a isso. Algumas atividades mais perigosas ou insalubres se preocupam mais com isso, mas as corriqueiras, as empresas que acham que não tem muito perigo, mas fique sabendo que a responsabilidade da empresa com o trabalhador, desde que ele sai de casa, ao retorno dele de casa, conta como pode acontecer um acidente de trabalho, é contado assim. Então, é interessante que a empresa obedeça, porque veja, o que é que o seguro faz? O seguro exatamente é para evitar o prejuízo. A seguradora se coloca no lugar do responsável pela indenização. Então, se a empresa tinha que pagar, se omitiu, ou não contratou, não teve a apólice de seguro de vida dos funcionários, e o funcionário morre, de acordo com a previsão legal, no trabalho, e ela tem que indenizar, no caso, a apólice teria que indenizar, porque se ele tivesse contratado, nesse caso, se ele não contratou a apólice, ele vai ter que indenizar no lugar. Portanto, na história que eu contei do início, a indenização foi devida, ele fez um acordo com a família, pagou a indenização pretendida pela família, que era exatamente o valor que estava lá convencionado na convenção coletiva, e finalmente o problema foi resolvido. Então fico alerta aí aos meus caros e diletos ouvintes, empresários. Procure saber, veja no seu contador, é muito fácil hoje, você vai no Google, vê o que é que diz lá a Convenção Coletiva dos Trabalhadores, veja lá no Google o que é que diz, qual é o valor e faça de acordo com o que está lá previsto na Convenção Coletiva. Contrate, portanto, o seguro de morte ou invalidez por acidente e o auxílio funeral de acordo está na Convenção Coletiva, para você não ter que pagar um prejuízo lá na frente. Muito obrigado, Deus, fica a nossa dica, um bom dia a todos. Ok,